Pronto, estamos gravando. Hoje é dia, mais uma vez, hoje é dia 14 de maio de 2020, são 18 horas e 3 minutos. Essa é uma live para a nossa escola dominical da Primeira Igreja de Nazareno em Nilópolis, situada na rua João Pessoa, 1469, voltado para a classe Vida e Qualidade. Nós fizemos uma parte dessa escola dominical no domingo e nós normalmente conseguimos terminar a aula ou terminar a matéria, né? Na quarta-feira ou na quinta-feira, dependendo aí da nossa disponibilidade e dependendo também do link, né? Ontem eu não consegui porque o meu link estava horrível, estava sem internet, com tempo alto de resposta. Ainda continuo, mas eu creio que a gente vai conseguir. O tema da lição de hoje, Alegria Sem Limite. É a lição 8 da revista Lições para a Escola Bíblica, explicando as Escrituras, Traços da Bíblia, Novo Testamento, volume 6. É essa revista aqui, ó. Vocês conseguem ver? Está aí bem bonita. Deixa eu botar aqui para gravação também. E a lição que nós vamos... Deixa eu atender o telefone aqui que está difícil, né? Ah, Jesus amado. Pastor Nuno! Fala, meu amigo. Liga de novo que caiu. Lição 8. Alegria sem limite. Vamos voltar lá para o Facebook. Retornar a transmissão. A paz é Edmilson, a paz Pastor Nuno, mas quem está ao vivo aqui? Missionária Beatriz. Gente, vamos lá. Nós paramos no tópico B da parte 1, uma história marcante. Contamos a história, né, que marcou na vida de Paulo a passagem pela igreja de Filipe. E nós havíamos lido que ele sentia um amor muito grande. Sirlei, presente, a paz do Senhor, ele sentia um amor muito grande por essa igreja, a igreja de Filipe. Tinha que exortar a igreja, mas também ele demonstrou assim, um carinho muito grande. Isso é legal, né? Quando a gente tem amigos que sente falta, que sente saudade. E ele se alegra quando a gente consegue estar se comunicando, né? Porque Paulo estava se comunicando com a igreja de Filipe através de carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipe. Ele dizendo que tinha muita alegria, muita saudade, ele se alegrava muito na igreja de Filipe. Por que ele se alegrava? Porque foi uma igreja carinhosa com Paulo. Ele começa dizendo que ela o ajudou desde o princípio até o momento em que ele está escrevendo essa carta. Nuno, me responde aí se melhorou. Voltando aí, vamos voltar à lição. Aí ele diz que sente saudade, sente falta, se alegra, né? Por quê? Porque é uma igreja que o ajudou, ou o está ajudando, desde quando ele iniciou o ministério. E agora o Paulo está onde? Paulo está numa prisão, não é?
é o mesmo estágio lá, talvez seja a mesma lembrança que ele tem da igreja de Filipe, que ele na igreja de, quando fundou a igreja de Filipe, por conta lá daquela menina que adivinhava as coisas, ele foi para a cadeia. E agora ele está na cadeia de novo, está preso no cárcere. E quem é que está ajudando Paulo? Mais uma vez, né? A igreja de Filipe, enviando um mensageiro para levar para ele uma oferta missionária. Olha aí a importância de uma igreja missionária. A importância de estar aí ofertando para missões, não é? Mesmo que seja pouco. Eu lembro aí da nossa igreja que tem o culto de jejum e oração e não se pede para fazer muito. Se pede assim para se doar o valor de um café, o seu café da manhã, e também se coloca uma oferta voluntária para um missionário que não lembro qual é o país que ele está, mas é um país da janela 10x40, onde o evangelho não pode ser pregado. E o desafio é colocar R$2 só. R$2. E aquilo ajuda de uma tal maneira que alegra o coração de Deus. Então, que sejamos generosos, né? Não se importe aí com a quantidade. Por que eu digo isso? Eu me lembro lá do centurião. Deixa eu lembrar a passagem, está em Atos 10 ou Atos 7. Cornélio, que Deus, que ele era um homem bom, que ajudava os judeus, que ajudou a construir a sinagoga e que dava muitas esmolas. Esmola não é muita coisa, gente. Esmola é um trocadinho. E Deus aparece para ele em sonho e diz que as suas orações e as suas esmolas foram ouvidas. Olha que coisa bonita, não é? É que nós tenhamos esse coração generoso, igual a igreja de Filipe, igual a igreja de Filipenses, teve para com o seu missionário, o apóstolo Paulo de Tarso. Vamos continuar então com a lição. Tópico 2, algemas que falam. Para falar desse tópico 2, ele pede para ler Filipenses 1, do 12 ao 21. Vamos lá ler Filipenses 2, Filipenses 1, do 12 ao 21. Filipenses 1, do 12 ao 21. Diz assim: Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que estou em prisão. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pela minha prisão, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Estes, por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que de toda maneira, ou por pretexto, ou de verdade, Cristo seja anunciado, nisto me regozijo. Sim, me regozijarei, porque sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer
é lucro. A paz do Senhor, Luzia Martorelli. Deus te abençoe. Seja bem-vindo a esta sala. Vamos lá. Fiquem atentos aí para tirar sua dúvida, não é? Porque a gente consegue fazer isso aí. Hoje tem culto, mas o culto é 19h30 e a gente pretende ir até 19 horas. Mas se for preciso esticar um pouquinho, a gente consegue. Então vamos à lição. Quando o apóstolo escreve em Filipe, mais ou menos 10 anos antes de escrever esta carta, foi preso e acusado de causar prejuízo. Você lembra? A gente comentou que foi aquela situação da jovem adivinha que vivia dizendo que Paulo era servo de Deus e coisa e tal. Aquilo estava enchendo a paciência de Paulo e ele expulsou o demônio daquela menina e isso causou para ele transtorno. Este fato não serviu de obstáculo para que ele continuasse a pregar o Evangelho. Ao escrever aos Filipenses, torna-se novamente prisioneiro. Não deixe que as adversidades, né, te desanime, não. Paulo, um dos motivos, um dos acontecimentos que aconteceu na vida dele na igreja de Filipe foi ele ir para a cadeia, tal do, vamos dizer assim, lockdown, né? Mas não é lockdown. E Paulo ficou preso mesmo. Preso, apanhou indevidamente. Por quê? Porque Paulo era um cidadão romano. A cidade de Filipe era, Adriana Moraes, seja bem-vindo. A cidade de Filipe era uma cidade colônia de Roma, então eles desfrutavam de todos os privilégios, né, de todas as leis romanas, desfrutavam dos privilégios, dos direitos e dos deveres romanos. Então Paulo ele não deveria ser preso sem antes ser ouvido ou julgado e meter ele no cárcere assim mesmo. Se você acha aí que está sendo injustiçado, aí persevera. Por quê? Porque vão ter que ir lá falar contigo, me desculpa, porque foi isso que aconteceu com Paulo. Tiveram que ir lá, ele falou, você agora está livre, pode ir embora. Não é assim não, tem que vir aqui e falar comigo, porque eu fui preso, não me deram nem oportunidade de falar, eu fui preso à toa. Esse foi o cenário, não é? A lembrança que Paulo, uma das lembrança de algema, mas algema que fala. Por quê? Porque aquela algema que Paulo teve na cidade de Filipe, ela causou a liberdade de um homem carcereiro que, da mesma forma com o que aconteceu com a Lídia, só que Lídia ouviu, olha o elemento X aí, Nuno. A Lídia ouviu a palavra, já era, vamos dizer assim, convertida de que maneira? Ela era prosélita. O que é um prosélito? É um judeu que se converte ao cristianismo. Se converteu, mas não sabia. É um judeu que é um não judeu, prosélito, é um não judeu que se converte ao judaísmo, não é? Aí ele passa a ter certos direitos da lei judaica, mas ele não é judeu. Lídia era uma prosélita. Ela conhecia a palavra de que maneira? Igual os judeus conheciam. E ela ouve Paulo falar de Jesus, né? E ela entende, né, que o Messias é o Senhor Jesus. E ela e sua casa, a palavra diz que ela e sua casa são batizados e constrange Paulo a ficar na casa deles. Olha só que coisa boa, hein? Um empresário de um ramo bem sucedido, de púrpura, né? Convidar o missionário, fica aqui em casa. E Paulo ficou sem jeito de negar esse convite e ficou lá bastante tempo. Aí, continuando então com a história, voltando ao carcereiro, por que Paulo fala para o carcereiro? O carcereiro pergunta a Paulo, o que devo fazer
para ser salvo? Aí Paulo responde assim: crê no Senhor Jesus. Lucimar Leite, seja bem-vinda. Paulo diz ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que base Paulo tinha para dizer isso? Você crê em Jesus, o fato de você crer em Jesus, tua casa vai ser salva pelo fato de você crer em Jesus. Que respaldo Paulo tinha para isso? A experiência que houve com Lídia. A experiência que houve com Lídia. Lídia se converteu e toda a sua casa se converteu. Na mesma cidade desse carcereiro. Então, assim, se você está aí, né, achando que é só você crer no Senhor Jesus na sua casa e as coisas estão demorando, esperar mais um pouquinho aí, que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Algemas que falam. Aquela algema libertou a família do carcereiro. Aí já tinha duas, vamos dizer assim, já tinha 2 pontos de pregação. Um na casa de Lídia, outro na casa do carcereiro, que não precisou nem... Engraçado, né? Sabe o que é engraçado? É que a Bíblia, ela menciona, na maioria das vezes, na sua grande maioria, os homens, né? Porque ela não dá muito valor à mulher. Neste fato, e nesta carta aos Filipenses, Paulo lembra da primeira pessoa convertida, que foi uma mulher, né? E não cita o nome do homem que foi convertido. Ele cita o nome da mulher, Lídia, mas o carcereiro ele não cita o nome. Continuando com a história aqui. Tem uma nota de rodapé que diz que a prisão em Roma tem sido considerado o lugar mais provável onde Paulo teria escrito essa carta. Segundo Russell, esta epístola parece antecipar sua possível morte. Filipenses 2, do 20 ao 23. Vamos ler Filipenses 2, do 20 ao 23? O que é que diz? Diz assim, quem está dando glória a Deus aí, Ricardo e Isabel, é a Amadinha, tá? Glória a Deus, Amadinha. Diz assim, porque nenhum outro tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas sabeis que provas deu ele de si, que, como filho ao Pai, serviu comigo a favor do Evangelho. A este, pois, espero enviar logo, que eu tenha visto como há de ser o meu caso. Ou seja, o que identifica que poderia ser a prisão de Roma é o finalzinho aqui, o 23. A este, pois, espero enviar logo, que eu tenha visto como há de ser o meu caso. Como vai ser o desfecho dessa minha prisão em Roma? Porque parece que não ia dar muito bem, não é? E vamos lá. O que nos mostra que acusações feitas contra Paulo eram sérias e que seu mártir poderia estar próximo. Ora, isso se harmoniza melhor com a situação de Paulo em Roma do que com qualquer outro período de aprisionamento. Essa é Marcele, Deus te abençoe. Estamos orando pelo seu pai, tá bom? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Eu acabei de ler aqui, né? Mencionar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse livramento que foi dito para esse carcereiro não foi um livramento somente espiritual, foi um livramento do corpo físico, porque aquele carcereiro, se os presos fugissem, ele seria o responsável pelaquela fuga. Ele seria o responsável pelo aquele acontecimento, pagaria com a própria vida. Então eu digo, para aqueles que estão me ouvindo aí nesse momento, para aqueles que me ouvirão no futuro, crê no Senhor Jesus, crê e será salvo.
Salvo de quê? Salvo da morte eterna, salvo de algumas coisas aí que acontecem conosco nesse mundo, tu e a tua casa. Essa é a palavra que aconteceu com um homem da cidade de Filipe. Vamos lá, continuando. Algemas que falam, Cristo é maior que Roma. Cristo é maior que o mundo, né? Não é só que Roma não. Só que Roma se achava o centro do mundo. Roma era o dono do mundo. Roma estava conquistando tudo. Não é? E aí vem essa menção aqui. Cristo é maior do que Roma. Cristo é maior que o seu problema. Cristo é maior que a sua aflição. Cristo é maior que a sua angústia. E aí ele fala para a gente assim, não andeis ansioso com o que deveis de comer, o que deveis de vestir, né? Por que ele fala isso? Porque ele sabe que nós somos ansiosos. Ele sabe que nós ficamos preocupados com as coisas que estão acontecendo. Vamos lá. Cristo maior que Roma. Filipenses 1,13. De modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais, que é por Cristo que estou em prisões. Acho que eu tenho que pegar aqui, porque tem uma versão que ele não fala de guarda pretoriana. Deixa eu dar uma olhada aqui. Filipenses 1,13. Filipenses 1,13 diz assim, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas a toda a guarda pretoriana e a todos os demais. Tem uma versão que diz que é a casa de César. Essa casa de César aqui que a gente tinha que dar uma explicaçãozinha um pouquinho melhor. Mas vamos à revista. Bom, já que você mencionou, né, explica, né? O que seria a casa de César? A casa de César... Bom, eu vou ler que fica melhor. Aí a gente comenta. O principal motivo que fez Paulo viver em celebração é a visão de que ele tem da soberania de Deus. Romanos 8:28. O que diz Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para Paulo, Cristo é Senhor absoluto. Filipenses 2, de 9 ao 11. Como é que Cristo é o Senhor absoluto? Pelo que também, Filipenses 2, de 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos quais estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é que Paulo diz aqui, ó. Para Paulo, Cristo é o Senhor absoluto e, portanto, está acima de Roma. Ele não superestima as cadeias romanas, pois sabe que, de fato, está preso em Cristo. Efésios 3:1. Paulo está preso em Cristo. Por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo está preso em Cristo Jesus. E o 4:1 também, ó, diz assim, ó: rogo-vos, pois, que eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Carlos, seja bem-vindo. Sua visão é espiritual e extrapola as dimensões terrenas. Ele pertence a Cristo, é escravo de Cristo, Filipenses 1:1. A gente acabou de ler Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo que estão em Filipe, com bispos e diáconos. E está à inteira disposição do Senhor, seja para o que for.
E por isso ele despreza o sofrimento e insiste em se alegrar em Cristo. Filipenses 2,17. Insiste em se alegrar em Cristo. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Quando vivemos por fé, adquirimos a capacidade de conhecer o propósito de Deus em cada circunstância, por mais obscura que seja. A fé produz alegria, pois ela nos faz enxergar os elementos divinos sobrepondo os terrenos. Olha que frase bonita, gente. A fé produz alegria. A fé produz alegria, pois ela nos faz enxergar os elementos divinos sobrepondo os terrestres. A gente levar em consideração que Paulo estava preso, né? Escrevendo essa carta com alegria, lembrando dos irmãos da cidade de Filipe. A carta era aos Filipenses. E ele tem esse discernimento de ter alegria, não é? De lembrar dos irmãos, de não ter aquela contenda de estar acusando Paulo de não ser um apóstolo. Tanto que ele não começa a carta dizendo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, não começa nem que é servo. Ele está escrevendo para os amigos. Esse é o sentimento de Paulo. E ele declara que Cristo é maior do que qualquer coisa. Cristo é maior do que Roma. Cristo é maior do que Europa. Cristo é maior do que América. Cristo é maior do que a morte. Cristo é maior do que Covid-19. Cristo é maior do que qualquer intento do maligno para te tentar parar. Ele é maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Entendendo os atributos de Deus, a gente compreende que Cristo é maior. Os atributos absolutos, né, para os irmãos que participam aí da banca de todo ano ser sabatinado pela junta de credenciais, isso é um atributo absoluto de Deus, que não se compara com o homem nem com a natureza. Onipotente, onisciente, onipresente. O universo não pode ser isso. Cristo é tudo isso. Vamos lá. O Evangelho, parte B agora. Algemas que falam. O Evangelho não está preso. Aí ele pede para ler 2 Timóteo 2,9 e Filipenses 1, do 13 ao 8. 2 Timóteo 2,9 diz assim: pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. O Evangelho não está preso. A gente está aí sem estar presente, né, na igreja, mas estamos presentes aqui nessa transmissão, falando do Evangelho, falando de Cristo, sabendo que ele não está preso. Meu Deus! A animação que Dona Isabel colocou, que a Amadinha colocou fazendo exercício físico, desse jeito aí eu morro se eu fizer isso aí. Vamos lá. Com o objetivo de tranquilizar os irmãos a quem escreve, Paulo relata
como Deus não está passivo diante de sua prisão. Pelo contrário, seu Senhor segue cumprindo os propósitos soberanos. Paulo demonstra que se ele permitiu que fosse preso, tinha uma boa razão para isso. Você já se perguntou assim, qual é a razão para isso? Qual a razão para isso? Por que ele está passando esse período aí de confinamento? Por que a gente está passando esse período de isolamento social? Por que a gente está passando isso? Eu vi um vídeo, irmãos, o vídeo foi feito num hospital. Isso me faz lembrar aí o início eu trabalhei algum tempo em loja, né, não muito tempo, e os últimos anos, o último ano foi também na loja. Eu iniciei na loja, na empresa, e terminei na loja. E eu podia ver como é que se abria uma loja, abrir para receber o público. Aí se faz um grito de guerra, coisa e tal, aquele negócio todo. E eu vi o vídeo no hospital deles iniciando um plantão, e um dos enfermeiros ou médico, ele estava assim fazendo a sua palavra de incentivo para o grupo, dizendo que Deus é maior do que o corona. O que a gente está lendo aqui, ó, Deus é maior do que tudo, Jesus é maior do que tudo. Não vamos desanimar, não vamos nos abater, porque a vitória é nossa. E assim, eu acho que o propósito de Deus, né? Pastor Cunha, palavra do Pastor Cunha, pensamento do Pastor Cunha. O propósito de Deus é fazer com que o povo de Deus ore mais. Eu não estou dizendo que a gente ore menos. Estou dizendo que a gente não ora o suficiente. Né? Eu não estou dizendo que a nossa oração não é ouvida. Não é isso. Eu estou dizendo. Eu acho que Deus quer que a gente ore um pouco mais. Tenha, vamos dizer assim, mais intimidade com Ele. Mais intimidade com o Senhor. E como é que a gente tem assim, qual é o motivo, o que faz a gente ter mais intimidade com o Senhor, a gente orar mais? E a gente está passando por aflição. O próprio Isaías diz que clama a mim e responder-te-ei. Então, assim, Deus quer nos dar resposta. Deus quer nos dar resposta. Vamos orar mais? Vamos orar mais para Deus nos dar resposta, para Deus nos confirmar no nosso coração qual é a intenção dele com esse negócio, né? Vamos lá. O que para alguns poderia significar o fim da linha, para o apóstolo significava oportunidade em Cristo. Durante sua missão evangelizou toda a guarda imperial de Roma. Nas saudações finais, ele indica que pessoas da casa de César eram membros da igreja. Filipenses 1, 13 e 4, 22. Acho que eu peguei o 4, 22. Deixa eu ver aqui se eu peguei o Filipenses 4, 22. Peguei. Todos os santos vos saúdam, especialmente os que são da casa de César. Olha só. Todos que são da casa de César. Ou seja, o Evangelho, por Paulo estar preso em Roma, ele foi propagado, ele foi difundido entre os romanos que ali se encontravam. Quem eram os da casa de Roma? Vou explicar agora para vocês que a gente começou a contar isso lá. Os oficiais subalternos, membros das forças armadas romanas e até mesmo os escravos que faziam algum trabalho em prol do governo em Roma ou fora
ou fora dessa cidade eram chamados Casa de César. Ângela Cardoso, seja bem-vinda. Então, o que eram? As pessoas que estavam lá a serviço, funcionário público, vamos dizer assim, né? Funcionário do... Tá lembrando dos encontros de casais, né, Carlos? É isso aí. É bom. É o Kids no sax. Todos os que eram da casa de Roma, todos os que eram trabalhadores de Roma, eles ouviram o Evangelho. Deve causar assim um alvoroço danado, né? Porque assim, rapaz, tem um romano aí, tem um cara que ele é judeu, ele é romano, ele conhece grego, sabe lá da cultura grega, sabe da cultura romana, o cara é inteligente pra caramba, ele está preso aqui falando de um tal de Jesus, um tal de Messias. Você imagina que alvoroço que era, assim, talvez para ir lá visitar Paulo, para saber por que ele tinha essa crença, não é? Por ser um homem culto, um homem inteligente, preso, mas na verdade ele não estava preso. Isso foi uma estratégia do Senhor para levar o Evangelho àquele povo lá. Qualquer circunstância, aí eu me lembro da pastora Vânia dando aula de missões, né? Em tempo e em fora de tempo, pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo? Às vezes você acha que a situação é adversa para você pregar o Evangelho, não é o momento, mas Deus dá a oportunidade de você entrar e falar do Evangelho, mesmo que o tempo não tenha, vamos dizer assim, chegado. Eu gosto muito de lembrar da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana no poço. O que Jesus faz? Jesus aproveita todas as oportunidades para falar do Evangelho. Ele chega e puxa a conversa aí, me dá uma água aí. A gente começa uma conversa com algo banal, corriqueiro, e quando você vê, você está se aprofundando, né? Dizendo aquilo que está dentro de você, que a boca fala do que está cheio o coração. Você vai falar de Cristo se você tiver Cristo no coração. Se não tiver, você vai falar que a fila está grande, que a fila não anda, que essa água não está gelada, e assim vamos, né? A gente tem que não se conformar com esse mundo, né? Mas a palavra também diz que em tudo dai graça. Para você dar graça em tudo, você tem que entender qual é a oportunidade que Deus está te dando, né, para você perceber a mão dele naquilo que ele está fazendo. Vamos lá, continuando. Além das pessoas as quais alcançou diretamente, as algemas de Paulo falavam tão profundamente que os cristãos que viviam em liberdade foram estimulados a pregar o Evangelho com mais convicção. É tão bom a gente ter um exemplo, né? Ter alguém assim para seguir. E foi isso que a prisão de Paulo causou nos cristãos que viviam naquela cidade. Assim, se Paulo consegue pregar dessa maneira, fazer essas coisas, por que a gente não vamos fundo nesse negócio? Então vamos lá. Movido por um jogo... Aí tem Marcos Souza, seja bem-vindo, meu querido. Aí tem... Agora a gente passa para falar daqueles que pregavam por outro motivo. Que, assim, os cristãos passavam a pregar também. Mas pregar de que maneira? Aí vem aqui, movidos por um jogo político, não estavam pregando
contra o Evangelho, mas usando a pregação do Evangelho para que Paulo fosse prejudicado. Essa atitude caracteriza o pensamento de uma igreja dividida. Vamos deixar esse negócio para a igreja dividida. O apóstolo também lidava com oposições dentro da esfera da própria igreja. Ou seja, aí tinha gente que pregava a palavra, não é? Mas por motivos políticos. Ou talvez para hoje o motivo político eu não gosto de falar disso não. Mas hoje o motivo político assim, é para aparecer, para querer cargo, para estar na mídia, para exposição. Eu aprendi um negócio que o que nos... aí é fora do ambiente espiritual, tá? Para os irmãos não pensar que eu não creio, que eu creio dessa maneira, não é isso. Mas o que hoje, no mundo natural, o que nos protege é você não aparecer, é você não estar exposto, porque quanto mais exposto você está, né, mais você fica, vamos dizer assim, se aparece mais e chama mais atenção para você. Não sei se eu consegui entender. Hoje o que nos protege é o anonimato. Mas se Cristo nos quer fazer, vamos dizer assim, aparecer, a pregar o Evangelho aonde for, e se para isso tiver que estar exposto, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, para pregar a Tua palavra. Vamos lá, a parte 3, para a gente tentar terminar. Falta 15 minutos. Eu tenho que terminar para domingo que vem a gente está com a lição 9. Terceiro tópico, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. É possível notar no teor desta carta a ênfase dada ao caráter do obreiro cristão. O apóstolo deseja que a igreja tenha como discernir entre o que é falso e o que é verdadeiro. Se tem dúvida do que é verdade, do que é mentira, consulta a palavra. Né? Pastor Cunha está aqui falando, mas assim, aquilo que eu falar que não tiver baseado na palavra, esquece. Não dá atenção não. Mas o que tiver pautado na palavra, isso é verdadeiro. Homens de honra. Paulo, na revista, aqui o autor da revista, ele entende que a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do 19 ao 30, ele está identificando homens de honra. Vamos lá, vamos ao texto. Ao comunicar seu desejo de enviar seus companheiros até Filipe para dar assistência à igreja, Paulo faz uma notável referência ao caráter desses homens. Quem era esse homem? Timóteo, filho na fé de Paulo. Aquele que Paulo, só para constar, Timóteo foi com Paulo nessa viagem missionária a Filipe. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1. Aí mais adiante, o anjo aparece a Paulo e diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quem é que estava com ele? Silas, Timóteo, Paulo e o doutor Lucas, que estava escrevendo Atos dos Apóstolos. Vamos lá, continuando. É inegável no cuidado
com a igreja, considerado como filho cujo caráter já fora testado e aprovado. Ao lembrar o altruísmo do companheiro, o pensamento do escritor se volta automaticamente para o que ele distingue da maioria. Filipenses 2:21. Deixa eu abrir aqui Filipenses 2:21. Eu fechei a Bíblia. Filipenses 2:21 diz assim: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Ele está fazendo uma comparação, que os outros procuram ver os seus próprios interesses e Timóteo procura ver o interesse de Cristo. Onde eu estou? Homem de honra. Não, é homem de honra. Em contrapartida, Epafrodito é o irmão cooperador e companheiro de luta, além de aliado dos filipenses no auxílio que prestam a Paulo. Epafrodito foi o homem que foi até Paulo, estava preso, provavelmente em Roma, levou para Paulo a oferta missionária e algumas questões que Paulo trata no âmbito ministerial. A ponto de quase morrer. Epafrodito quase morreu por causa disso. A ordem expressa é para que homens de calibre de Epafrodito sejam honrados na igreja. Ou seja, quando Epafrodito chegar aí, dá uma moral para ele, porque ele merece, não é? Ele fez mais do que deveria. Né? Dona Rosênia, seja bem-vinda. A gente às vezes esquece, né, na correria aí do negócio de honrar as pessoas que estão trabalhando diligentemente no Senhor, né, fazendo a obra. Então, assim, igreja, amados do Pai, você tem alguém que... Eu acho que eu não lembro qual é a passagem. Se eu não me lembrar, ele diz aí. Ele diz para honrar aqueles que pregam o Evangelho. É Paulo que diz isso, eu acho que é em Romanos. Se você tem alguém que se admira, né, manda uma mensagem para ele. Vamos alegrar o coração daquele que te ajuda na fé, né? E provavelmente vai alegrar o coração dele saber que é lembrado e que é honrado por aqueles que o cercam, mesmo sem saber, né? Que às vezes a gente não sabe que a gente está alcançando certas pessoas, mas quem alcança é Cristo. Glória a Deus, irmã Rosane. Quem alcança é Cristo, não somos nós somos instrumentos do Senhor para fazer esta obra. Então, assim, aqueles que estão trabalhando em verdade e na verdade para o Senhor, que esses homens sejam honrados, em nome de Jesus. Inimigos da cruz. Quem são os inimigos da cruz? Filipenses 3. Rapaz, tem coisa aberta aqui. Filipenses 3, do 2 ao 21. Filipenses 3, do 2 ao 21. Não vou ler, não. Vamos lá. Logo, o apóstolo muda o tom, lembrando os cuidados que devem ter com os que se dizem obreiros cristãos, mas negam sua essência. A gente pode ler Filipenses 3, 2 e 18. Filipenses 3, 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos falsos circuncisos, acautelai-vos da falsa circuncisão. Agora vamos ao 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo,
até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Ele está comparando, não é, os inimigos da cruz como cão, como mal, como falso, por estarem concentrados apenas nas coisas terrenas e, por conseguinte, não suportam o sofrimento e não estão dispostos a sacrificar nada por amor ao Evangelho, enquanto buscam satisfazer seus desejos carnais. Filipenses 3,19. Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. É por isso que Deus nos fala, né, para a gente não andar ansioso. Porque quem anda ansioso, quem se preocupa com as coisas terrenas, olha aqui a comparação. Olha a comparação. Tá vendo? Que a gente não seja identificado como cães, né? Mas que sejamos identificados. Cida linda, seja bem-vinda. Nós somos identificados, o povo de Deus. Amém? Vamos lá. Aí uma nota de rodapé dizendo que os cães são considerados figuras desprezíveis, abomináveis e símbolo de impureza. Os cães são considerados figuras desprezíveis, abomináveis e símbolo de impureza. Os maus obreiros são aqueles que usam de má fé para com o rebanho e distorcem a verdade do Evangelho. E por fim, a falsa circuncisão diz respeito aos obreiros judaizantes que insistiam na prática da circuncisão como uma condição que deveria ser imposta a todos os cristãos. Yara, seja bem-vinda, Yara. Deus te abençoe. Acho que os judaizantes é menos pior do que cão, né? Porque eles estavam depois eu vou publicar, Luzia, lá no YouTube. Estou gravando, depois eu subo essa mensagem no YouTube, aí você consegue ver completo. Vamos lá, continuando. Com isso em mente, né, de identificar os inimigos da cruz, Paulo invoca seu próprio exemplo como marca do verdadeiro cristianismo. Ao contrário dos que se gloriam na circuncisão da carne, ele se gloria unicamente na pessoa de Cristo, por quem abriu mão de todas as coisas. O que era humanamente importante agora passou a ser considerado como lixo em relação a Cristo. Esse é o apóstolo Paulo, aquele que diz assim, olha para mim, deixa eu ser teu exemplo, é isso aí, irmã Cirlei, finge que são de Cristo, por proveito próprio. Isso é muito triste. Olha o pastor Nuno dando a referência a 1 Coríntios 9, 14 e 15 e Hebreus 5, versículo 4. Eu tenho que andar, pastor Nuno, senão eu não consigo terminar a aula hoje. Vamos lá. O povo da cruz. Quem é o povo da cruz? Eu me lembrei de um trechinho do louvor. A Madinha está aqui do meu lado, vamos ver se ela lembra. Eis que surge um povo forte. É assim, eis que surge um povo forte. Eis que surge um povo forte. Quem é esse povo forte? Presente, eu aqui. Eu sou um povo forte. Sou o povo da cruz. Vamos lá.
O povo da cruz. Quem é o povo da cruz? Eu vou no refrão, viu? É assim, ó. Não é o refrão, não, é o início. Eis que hino 340 da harpa cristã. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte. Pois com Cristo ao céu vai, podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Marluce, um abraço, minha irmã, irmã do pastor Clério. Saudade, viu? Deus abençoe e te guarde na tua profissão, tá? Você precisa estar coberta com o sangue de Cristo. Vamos lá, gente, vamos para a aula. O povo da cruz. O apóstolo Paulo era, sem dúvida, um homem de convicção forte. Conhecia Cristo e não hesitava em vivê-lo intensamente. Ele o tem como sua razão de viver e vive em função de fazer com que a cruz e nada mais seja o ponto de convergência entre os cristãos. Enquanto escreve, Paulo se empenha para que isso se torne cada vez mais claro. Este também é o tema de sua intercessão, Filipenses 1, do 9 ao 11. Vamos lá, Filipenses 1, do 9 ao 11. O tema da intercessão de Paulo. Filipenses 1, do 9 ao 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O que Paulo está dizendo? Que ele ora para que o vosso coração, para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e recepção. Deus, aumenta, Senhor, o amor, aumenta o amor desse povo, Deus, que te busca. Né? Eu não estou dizendo, Deus, que está faltando amor, Senhor. Eu estou dizendo, Pai, que o Senhor pode aumentar em nós esse amor, Pai, nos fazer assim, apaixonado de tal maneira, Senhor, que venha a impactar, Senhor, o mundo. O profeta parou, chegou ao final aqui, mas eu vou botar de novo, vou botar o profeta de novo. Espera aí, só um minuto. Vamos lá, profeta. Só um minuto aí. E a gente já volta. Continuando. Onde eu parei? Eu li Filipenses 1, do 9 ao 11. Né? Este também era o tema de sua intercessão, pois a vida do cristão deve estar à altura do Evangelho. Portanto, até mesmo o sofrimento deve ser considerado privilégio. Até mesmo o sofrimento deve ser considerado privilégio. Filipenses 1, 29 e 30. Eu vou dar um testemunho aqui de um negócio que aconteceu comigo e com a Amadinha. Filipenses 1, 29 e 30. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim. Ainda agora ouvis que é o meu. Algum tempo atrás a gente foi orientado, não vou dizer convidado, né? Porque ninguém é convidado para visitar um enfermo. Nós somos impelidos para visitar um enfermo. E a gente foi visitar um enfermo com câncer
lá em São Gonçalo. Olha só, a gente foi longe, hein? Praia da Beira. E lá chegando, né, a gente conversou com aquele homem que estava lá enfermo. E ao invés de a gente levar a palavra de conforto, a gente saiu de lá confortado. Porque ele dizia, assim, os amigos dele iam tudo lá visitar ele, e ele era do mundo, mas tinha se convertido. Aí os amigos iam visitar ele e ele pregava para os amigos. Né? E ele assim, chegou um momento que ele falou para nós, que ele falava para o Senhor nas suas orações: Senhor, se for preciso aumentar a minha dor, pode aumentar, Senhor. Ele estava em câncer terminal e dizendo para Deus: Deus, essa é a minha prisão. Se for preciso aumentar as minhas algemas, aumenta, Senhor. Mas que eu não perca a minha fé, que eu continue. Assim, que coisa tremenda, né? O amor de Cristo naquela pessoa, ele estava maior do que o sofrimento que ele estava sentindo naquele momento. Você teria coragem de dizer: Senhor, aumenta as minhas chagas, aumenta a minha provação? A paz do Senhor, Lucimar, Deus te abençoe. Lucimar é vizinha do pastor Nuno, mora na mesma rua do pastor Nuno. Vamos lá, continuando com o que a gente estava vendo. Acabei de dar o testemunho, né? Portanto, até mesmo o sofrimento deve ser considerado privilégio. Sofrimento que você possa estar tendo, considere um privilégio, porque a palavra diz que nuvem de testemunho os seguirão. Ou seja, estão olhando para o teu sofrimento, né? Estão achando que Deus não está fazendo nada, né? Mas Deus está trabalhando, né? Em alguns ele tem até que fazer hora extra, mas ele trabalha. Uma vez que o próprio Senhor tornou-se servo e sofreu por nós, dando-nos o exemplo. O exemplo mais lindo, né, de considerar o sofrimento como privilégio é o sofrimento de Cristo. Porque ele tinha uma natureza de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. O que é usurpar ser igual a Deus? Ele tinha todo o direito de passar o que passou como Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus. Ele passou tudo que passou aqui na terra como homem, sofreu como homem, não sofreu como Deus. Sendo 100% homem e sendo 100% Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Como é que você consegue trazer isso, esse exemplo para a vida? Eu acho que a melhor definição é assim, a palavra: sofra o dano. Você está certo, você tem todo o direito de reclamar, não é? Você tem todo o direito de cobrar, mas você abdica desse direito para quê? Para mostrar que Deus está na sua vida. Eu vi quando o pastor de Pirapitinga, meu amigo, né, ele veio pregar na nossa igreja e ele veio de trem. E aí um cara começou a perturbar a ordem com ele, né, mexendo com ele, o acusando, né, e aí ele falou assim: pode deixar, eu vou descendo. Não, vou descer, não. Aí o pessoal: não, quem tem que descer? Não, por amor a Cristo, quem vai descer sou eu. Ele fica. Ele desceu, né, deixou quem estava o atormentando no trem e desceu para pegar um trem mais cheio ainda. Assim, sofre o dano.
Pastor Rafael. Isso é, você tem todo o direito, você está com a razão. Tem uma outra frase, aí a frase talvez mundana, né, mas cabe aqui. O que você quer na sua vida? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Sofra eu, a Amadinha está me dando uma dica aqui, ó. Sofra eu, mas a obra não sofra. Eu acho que esse é o maior exemplo do que fez Cristo. Sofra eu, mas não sofra a obra. Contudo, mesmo que cristãos sejam chamados para uma vida de abnegação e conferida a ele uma graça indizível, capaz de proporcionar-lhes uma alegria sobrenatural, ao experimentar pelo poder da oração a paz que excede todo entendimento, capacitando-o a viver contente em qualquer circunstância. Aqui a gente está terminando, não é, os tópicos da lição, e lembrando que qual é o tema da lição? O tema da lição é alegria sem limite. Eu acho que eu não poderia deixar de terminar essa lição, antes de ler a conclusão, de ler aqui Filipenses 4, do 11 ao 13. Isso define aí qual é o sentimento que está em Paulo dessa alegria. Que alegria é essa, Paulo, que você está sentindo? Né? Você nos saúda desse jeito, coisa e tal. Então vamos lá. Filipenses 4, do 11 ao 13. O que diz Filipenses 4, do 11 ao 13? Diz assim, ó. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí vem aquele versículo que todo mundo usa, né? Que a gente gosta muito. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo? Olha, eu estou feliz porque eu aprendi a viver na escassez, aprendi a viver com abundância, aprendi a viver desprezado, aprendi a ser honrado. Mas aprendi de que maneira? Com Ele, que me fortalece, o Senhor Jesus Cristo. Vamos para a conclusão, para a gente estar encerrando. A conclusão diz assim: esta carta demonstra para nós o poder do Evangelho de Cristo. Ela nos mostra de maneira concreta e prática o que o Evangelho de Cristo pode fazer realmente numa vida. Ela mostra claramente ao mesmo tempo o que o Evangelho pode fazer na vida de uma comunidade. Paulo amava aquela igreja por seu caráter harmonioso, pela felicidade que havia na vida daquelas pessoas. E tudo isso devido a quê? Tudo isso devido ao Evangelho. Tudo isso devido ao fato de posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente. Irmãos, aprendam a viver contentes. Não é? Olha só, você está em casa, você está na tua casa, você tem o privilégio de na sua casa abrir a palavra, de meditar. Você está no seu cantinho de oração orando, né? Você acordar e dar graças ao Senhor, porque Ele proveu o alimento, mesmo que seja só o café com biscoito. E olha que quando você está com fome,
O tempero, o que faz o tempero é a fome. Outro dia a gente comeu um biscoito de maisena aqui, rapaz, como o biscoito estava gostoso. Ô biscoitinho de maisena bom. E assim a gente aprende a viver contente em todas as coisas. Amém? Vamos orar? Deus, te damos graças, Senhor. Te damos graça porque Tu nos faz, Senhor, viver de acordo com Tua vontade. Aprendi todas as coisas. Aprendi a ser contente. Deus, que nós venhamos, Senhor, a estar contentes com os Teus desígnios, com Tua vontade sobre nós, Senhor. E que o Senhor coloque, Deus, em nosso coração, em nossa mente, Senhor, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, que em tempo e em fora de tempo, Senhor, nós venhamos usar o nosso tempo, Senhor, para falar da Tua palavra. Que venhamos, Senhor, a meditar, que venhamos, Deus, a estar como o apóstolo Paulo, orando, Senhor, por uma igreja, a igreja de Filipenses. Pai, que venhamos, Deus, a estar orando pela igreja que está enferma, Senhor, pelos aqueles, Senhor, que estão enlutados, pelos aqueles, Senhor, que estão nos hospitais. Deus, te pedimos, Senhor, Tua intervenção, Senhor. Pois isso, Deus, conforme Tua palavra, não andeis ansiosos. Estamos apresentando a Ti, Senhor, a nossa ansiedade. Pai, trata dessas coisas, Senhor. Trata dessa pandemia que é a nossa ansiedade. Trata, Senhor, daqueles que estão doentes. Trata, Senhor, daqueles que precisam, Senhor, de uma cura, que precisa de uma visitação. Cuida, Senhor, para que o Teu Espírito se faça presente e derrame sobre cada um, Senhor, o bálsamo de Gileade, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? A Lucimar está dizendo que o filho dela de 21 anos foi brigar na rua, perto de casa, e rapazes vinham de bicicleta, ele caiu e estava parado na calçada. Os filhos dele começaram a atirar. Meu filho estava de... Lê para mim, Isabel, por favor. Ele precisa, minha irmã, de uma visitação. E essa oração atingiu seu filho, viu, irmã? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor visitou. Nos momentos difíceis, Deus visita. Deus visita. Tenha certeza que Deus visita. Eu me lembro da passagem onde Jesus foi para o monte orar. Não é? Ele sabia o que o esperava. E Deus mandou anjos para o consolar. Anjos para o visitar. Nesse momento, nessa oração que a gente fez, não por mim, né, mas pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo, a qual nós cremos. Os enfermos e doentes são sarados, os cativos e oprimidos livres são. Que o Senhor os leve, os conduza para a sala do trono, para um novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Que chegue a essas pessoas e faça aquilo que é necessário, uma visitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Já oramos, vamos dar a bênção apostólica para a gente encerrar, não é? Vem aí o culto das 19h30, culto de quinta-feira. Para quem está assistindo aí, acessa lá no YouTube, Primeira Igreja de Nazareno.com. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça seu rosto sobre ti. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que hoje quem pode dar é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Antes de terminar, vamos ver aqui. A Amadinha quer falar alguma coisa?
ela está se achando, como é que eu posso dizer? Desarrumada. Né? Tá mexendo no cabelo assim, né? Então deixa para domingo, tá bom? A paz do Senhor, Deus abençoe a todos, amém? Encerrei. É um testemunho, não é pedindo oração não.